A noiva está se adornando para seu amado? Eis uma pergunta. Você já comprou seu vestido para se apresentar perante o noivo? Mas alguns dizem: o vestido branco, já passei pela loja e já vi o preço que o vestido representa e eu não tenho dinheiro suficiente. Pois bem, há um preço do vestido, mas o teu amado não te pediria algo que tu não possa comprar. O vestido tu pode comprar, basta vender aquilo que é necessário vender. Vender a luxúria, vender a prostituição, vender o egoísmo, vender a promiscuidade, vender a mentira, vender tudo aquilo que o Senhor te pede. Se eu fizer, poderás passar pela loja e aquele que estará colocando na vitrine o vestido de noiva dirá: esse é o preço suficiente para ter o vestido. Oh noiva amada, veste-se, veste-se. A minha noiva, apaixonada, com vestes de festa, santa e adornada. Eu fiz uma morada para seus olhos contemplar. A minha glória e os mistérios que eu lhe revelar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar.
Quanta saudade, quanto amor por ti. Já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Quanta saudade, quanto amor por ti. Já vem a hora de expressar o seu amor por mim. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar. Irás contemplar, irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar aleluia, e me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Iremos contemplar a sua glória, com seus anjos cantar aleluia, e nós deslumbrarmos de tanto amor naquele lugar. Irei contemplar a sua glória, com seus anjos cantar aleluia, e me deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Naquele lugar, naquele lugar. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu
da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, ó, vem Senhor, e enche-me de novo. Vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e enche-me de novo. Preencha-nos, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, oh, vem e
Olá, meus queridos, tudo bem com todos vocês? Eu sou o pastor Lucas, passando aqui para deixar um recado muito especial para o seu coração. Daqui a pouco nós temos uma mensagem especial com o nosso querido David Mateucci. Não saia daí, até o final, fique conosco. O recado que eu quero deixar para vocês é você que ainda não é inscrito no canal do YouTube Cris Duran Oficial com 2F, inscreva-se assim que acabar esse culto. Por quê? Porque através do canal do YouTube do pastor Cris Duran, que é presidente dessa igreja, temos todos os cultos da UC.br, ou seja, todos os cultos da Online World Church Retificando. E através dos cultos você vai encontrar todas as playlists necessárias dos estudos bíblicos para edificar a sua vida e de milhares, centenas, dezenas de pessoas a quem você tem contato e pode enviar a mensagem de Deus para abençoar uma vida. Então, inscreva-se já, Cris Duran Oficial com 2F. E eu quero lembrá-los que em breve nós vamos transferir os cultos oficiais da UC para UC.br. Por isso que é importante você também ter na sua playlist de canais que você se inscreveu, UC.br. Então, faça isso no final desse culto, inscreva-se para que você possa receber em primeiríssima mão todas as informações do ministério. Um forte abraço para todos vocês e agora vamos receber uma mensagem especial do nosso querido David Mateucci sendo usado como canal de bênção do Senhor. Um abraço e te vejo no próximo domingo. Amém, jovens, glória a Deus, bem-vindos de volta a mais um OC Youth. Hoje vou estar ministrando para vocês uma palavra que eu carrego e eu tenho carregado por muitas cidades e estados aqui no Brasil, que se chama chamado versus propósito. Uma palavra muito importante para vocês entenderem, uma das primeiras palavras que eu comecei a pregar aqui no Brasil. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero te dar um grande abraço, dizer bem-vindo ou bem-vinda a esse ministério para jovens online. Meu nome é David Mateucci, eu fui chamado pelo Senhor dos Estados Unidos para estar aqui e hoje os nossos caminhos estão se cruzando. Eu não falava português, mas hoje eu falo e eu aprendi para poder conectar com você. Sim, você que está do outro lado dessa câmera, dessa tela, para poder te entregar uma palavra, para poder te alimentar, para poder te chamar, a assumir não apenas o teu chamado, mas também para viver o seu propósito em Cristo. Então vamos orar para que possamos entrar nas Escrituras, entrar nesse ensino e sermos nessa noite alimentados e receber dessa palavra de vida. Amém? Feche seus olhos onde você estiver. Pai, muito obrigado pelos jovens e por todos aqueles que estão aqui juntos comigo recebendo dessa palavra. Nos prostramos diante de Ti, Pai, numa postura de humildade, de dependência, de necessidade, Pai, de receber da Tua palavra, de receber do Teu ensino. E hoje, Senhor, pedimos que você venha nos guiar, nos ensinar, Senhor, que a Tua palavra possa entrar em nossos corações, que possamos ouvir ela e receber ela com fé. E se ela for, Pai, hoje nos corrigir, se ela for hoje, Pai, pedir algo de nós, que nós possamos entregar, que nós possamos receber de todo o coração, mas também que os jovens que estão aqui possam ser encorajados, despertados e levantados para viver vidas dignas do chamado que eles têm em Ti, Deus. Em Teu santo nome que oramos. Amém e amém. Como eu falei para vocês, hoje vamos estar falando sobre chamado versus propósito. Diga aí, calling versus purpose. Muito bem, de novo, calling versus purpose, come on. O seu chamado versus seu propósito, qual é a diferença? Você sabia que é possível sim, você ter cumprido, viver seu chamado, mas não ter cumprido seu propósito? Vou falar isso de novo. Você sabe que é possível cumprir o seu chamado, mas não cumprir o seu propósito? Antes de você entender como isso pode acontecer, antes de você entender o que isso significa, eu vou ler para vocês alguns textos. E no final dessa pregação você vai falar: agora entendi, agora faz sentido, agora eu ouvi. E você vai falar: opa, eu tenho que ter cuidado. Mateus 6, versos 1 a 6, diz assim. Convido vocês a abrir sua Bíblia aí, em Mateus 6, versos 1 a 6.
Tem ali aqui, diz assim: Be careful not to practice your righteousness. Não, tô brincando, tá em inglês aqui. Deixa eu colocar em português, amém. Aqui diz: tenham o cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Olha que interessante. Está dizendo que não devemos fazer práticas de justiça, ou seja, as coisas certas com o motivo errado, para ser visto por essas pessoas. E diz: se vocês fizerem isso, não terão nenhuma recompensa do seu Pai que está nos céus. Portanto, quando você cuidar dos necessitados, não anuncie isso tocando trombeta, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Detalhe, está falando de pessoas religiosas que praticam coisas religiosas, tipo a pregação da palavra, o ensino das escrituras nas sinagogas e nas ruas. Mas aqui está chamando essas pessoas de hipócritas. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Entretanto, quando você cuidar dos necessitados, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a mão direita, de forma que você preste ajuda em secreto, e o seu Pai que vê o que é feito em secreto o recompensará. Versos 5 e 6. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Ou seja, eles pregam, eles ajudam, eles fazem atos de justiça. Aqui diz que eles oram, mas tudo para os homens. Tudo para ser visto pelos homens. Tudo para ser reconhecido pelos homens. E diz: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Isso é muito importante a gente entender para a nossa palavra de hoje. E aí onde você tem que analisar o seu coração nessa noite, e você vai receber todo o direcionamento para poder fazer isso. Eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, como eu falei no começo, que Deus me chamou para o Brasil. Só que quando Deus começou a me chamar para o Brasil, eu não fazia ideia do porquê o Brasil. Eu não sabia por que Deus queria me trazer para essa nação. Eu não tinha nenhuma conexão com esse país. Eu não sabia como era o Brasil. Nunca nem tinha conhecido um brasileiro na minha vida. Mas, ao me preparar para esse chamado, ao começar a estudar sobre a cultura do Brasil, a começar a estudar a língua dos brasileiros, o português. Agora eu tô aqui no Rio, né? Todo puxando o S, agora é carioquiês. Mas eu comecei a estudar tudo isso e comecei a ouvir, ao aprender o português, um pouquinho daquilo que se falava sobre essa nação, sobre o Brasil. Eu me reparei com muitas profecias e palavras falando sobre um avivamento, sobre um grande mover que ia acontecer e sair do Brasil. E eu quero que você entenda que as nações estão esperando por algo que vai brotar aqui nessa nação. As nações estão com as expectativas daquilo que vai acontecer aqui no Brasil. E eu confirmo isso para você, jovem. É por isso que Deus me trouxe para o Brasil, para anunciar para vocês que as nações estão os esperando. As nações estão esperando pelo mover de Deus que sairá do Brasil. E eu vou participar dele, por isso Deus me trouxe aqui. E por isso eu sempre pergunto para vocês, quem que vai comigo? E aí um dia vocês colocam #eu irei, né? Mas eu confirmo isso para vocês, que chegou a hora em que Deus derramará o poder do verdadeiro avivamento sobre homens e mulheres fiéis a Ele, dispostos a cultivar esse avivamento e espalhá-lo pelas nações. E do Brasil se levantarão aqueles que Deus enviará para espalhar esse avivamento pelas nações. Deus está chamando os fiéis.
E tem muitas pessoas a quais olhamos e por fora parecem que estão vivendo esse chamado, que parece que estão vivendo o avivamento, que parece que estão sendo usados por Deus, e a gente fala: nossa, eu quero fazer missões como eles fazem, eu quero ir evangelizar nas ruas como eles evangelizam, eu quero ter um grande ministério como eles têm, eu quero ter o poder para profetizar, para curar, para fazer esse mover. Eu estou vendo nas redes sociais grandes moveres. Eu quero isso, muitos de vocês querem isso. E vocês olham para aquilo que por fora parece ser pessoas vivendo o chamado, mas por dentro muitos perderam o propósito. Então qual é a diferença entre um chamado, o seu chamado e o seu propósito? Como que alguém pode cumprir o seu chamado, mas não cumprir o seu propósito? É possível sim viver. É impossível, você tem que entender isso, anote isso. É impossível viver seu propósito sem ter cumprido o seu chamado. É impossível viver o seu propósito e não ter cumprido o chamado que Deus deu para a sua vida. Mas é possível sim você viver seu chamado e ter perdido o seu propósito. Você quer ver quantas pessoas Deus chamou para pastorear igrejas com o propósito de cuidar ovelhas, de alimentar pessoas com a palavra dele? E esse era o propósito original, mas eles perderam esse propósito. E hoje o objetivo deles é ganhar das suas ovelhas, é receber daquilo que elas têm para dar para ele, no lugar de dar para elas. O propósito que um dia era para pregar a mensagem de Deus se tornou o propósito de pregar uma palavra que faria com a maior quantidade deles fiquem. Quantos foram chamados para profetizar e estão profetizando? Mas aquilo que um dia carregava o propósito de entregar as palavras que Deus dava para eles entregar, hoje se tornou em criar um show e alegrar as pessoas, e fazer pessoas chorar, e fazer pessoas se arrepiar, e fazer pessoas dizer: uau, que profeta é esse? O propósito de Deus de usar profetas, esse profeta para corrigir e alertar muitos, que foi perdido para um propósito de ganhar likes e fama nas redes sociais. Quantos foram chamados para louvar, que um dia carregavam o propósito de compor músicas para tocar o coração do seu pai, e hoje o propósito que carregam no seu coração é lotar estádios que irão gritar quando eles entram, de receber um troféu pelos homens, perdendo as suas recompensas celestiais, os aplausos, a bajulação. Não que é errado admirar pessoas, o errado é quando essa pessoa vive por esse propósito: ser admirado, ser louvado, ser glorificado, e Deus conhece os corações. E por isso diz em Mateus 7:21, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? E vocês sabem, jovens, porque toda semana eu falo isso. Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Aquele pastor que foi chamado e cumpriu o seu chamado de lotar uma grande igreja, aquele profeta que foi chamado e cumpriu o seu chamado de profetizar pelas nações, aquele adorador que foi chamado e cumpriu o seu chamado de compor muitas canções, mas que perderam seu propósito e não são conhecidos por Deus, que perderam a razão por qual Deus os chamou. Porque apenas aquele que faz a vontade de Deus é aquele que herderá o reino dos céus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade, aquele que vive pelo propósito do meu Pai que está nos céus. E tem muitas pessoas achando que eles estão obedecendo a Deus porque eles estão vivendo o chamado cristão.
mas em realidade não estão vivendo o seu propósito. Não estão cumprindo a vontade de Deus para a sua vida. E estão correndo o risco de ser parte daqueles que clamam: Senhor, Senhor. Eu quero mostrar para vocês na Bíblia um homem que viveu o seu chamado, mas perdeu o seu propósito. O rei Saul. O rei que se tornou rei antes de Davi. O primeiro rei de todo Israel. Que até a sua morte cumpriu o seu chamado de ser um rei. Mas ele perdeu o propósito por qual Deus o chamou a reinar. E nós vemos no capítulo 9 de 1 de Samuel, que Saul, nascido de Quis, um homem rico e influente, sem igual aos outros israelitas, diz: e antes de Saul chegar para Samuel, Deus revelou para Samuel que ele ia enviar um homem para ser ungido como líder de Israel, para libertar o povo. Diga aí comigo: libertar. Saul foi chamado por Deus para libertar os israelitas. E quando Samuel viu Saul, Deus disse: este homem de que eu falei, ele governará meu povo. Ele libertará o meu povo. Senhor, Senhor, não libertamos pessoas em teu nome? E no capítulo 10, o Senhor ungiu ele como líder. Deu para ele o chamado, deu para ele a unção. Ele foi ungido, escolhido e separado para um uso divino. E aí Samuel fala para Saul que quando ele voltar, ele vai se encontrar com os profetas. Depois de Samuel ter ungido Saul, ele diz que quando você voltar, você vai se encontrar com os profetas. E o Espírito de Deus se apossará sobre você. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou sobre ele e ele profetizou. Ele se tornou um novo homem. Ele profetizou. As pessoas até perguntaram: é esse o Saul que nós conhecemos que está agora profetizando entre os profetas? Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? E Samuel até disse para Saul: faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Diga para mim que Saul não foi escolhido. Diga para mim que ele não tinha o poder de Deus sobre sua vida. Diga para mim que ele não profetizou e eu te chamarei de mentiroso. Ele foi ungido por Deus. Ele foi chamado por Deus. E aí no verso 24, e diz aí: vocês veem o homem que Deus escolheu. Assim diz a palavra do Senhor. Mas no capítulo 15, vemos um homem escolhido por Deus, agora sendo rejeitado. Deus pode escolher pessoas e rejeitá-los. Não aconteceu assim com o povo eleito dele, que foi chamado para a terra prometida, e depois Deus falou: não vou deixar vocês entrar. Ele libertou eles para levar eles para a terra prometida, e eles não conseguiram entrar. Deus apenas vai rejeitar aquele que primeiro rejeita ele. E aí Saul é rejeitado por Deus, porque Saul foi chamado e Deus deu um propósito para ele. O propósito para ele era governar o povo de Israel no seu nome e para a glória de Deus. E aí Saul um dia recebeu um direcionamento de parte do Senhor através de Samuel, e Samuel diz: Saul, vai lá para esse povo e destrua todos eles. Mata o rei, mata todo o gado, queima tudo, que não sobra nada. E aí, o que acontece? Aí Saul vai e ele obtém a vitória. E Samuel chega na cena. E quando ele chega buscando Saul, o que ele encontra não é Saul, mas sim os servos de Saul levantando uma estátua em nome a Saul, o grande líder e rei de Israel.
E Samuel pergunta: onde está Saul? E os seus servos dizem para onde ele está. E Samuel vai até Saul. E quando ele chega até Saul, ele fala: Saul, o que eu estou ouvindo? Qual é esse barulho que eu estou ouvindo? Por que tem gados aqui? Por que tem cordeiros aqui? O Senhor não te mandou matar e queimar tudo isso? O que você está fazendo com o rei que o Senhor te mandou matar? E o Senhor mandou isso porque esse povo era um povo cheio de iniquidade, que se burlava, que zombava do Senhor e dos israelitas. E Deus mandou Saul fazer isso. Mas aí, se você abre 1 de Samuel 15, eu quero mostrar para você o grande erro que Saul fez. 1 de Samuel 15. Deixa eu ver se meu iPad consegue, se não, deixa eu colocar aqui no meu celular. 1 de Samuel 15, a gente estava lendo de 1 de Samuel 9 até 15. Eu estava passando rápido. Mas o que vemos na resposta de Saul é algo que muitos dirão: peraí, isso parece estar certo. Olha aqui. Ele diz: então que balido de ovelhas é este que ouço com meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é este que estou ouvindo? E aí Saul respondeu: olha a resposta de Saul. Os soldados os trouxerem dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor o teu Deus. Mas separamos para destruição o restante. Ou seja, eles destruíram tudo que Deus mandou e o resto eles separaram para quê? Para sacrificar a Deus. Como pode ser que Deus não se agradou no fato que Saul e os homens queriam sacrificar para ele o melhor dos despojos da guerra? E aí Samuel disse a Saul: fique quieto, eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. E Saul respondeu: diz-me. Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou em uma missão. Olha, ele tinha uma missão, chamado, ordenando: vá e separe para destruição aquele povo pecador, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você... Aí ele pergunta: por que você não obedeceu ao Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor? E Saul disse: eu, porém, obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Samuel, eu cumpri o chamado. Samuel, eu cumpri com o que foi pedido de mim. Fui e eu ganhei, eu guerreei. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas separei os amalequitas para destruição. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros? Perdão, não era uma pergunta, era uma confirmação. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da divinação, a arrogância como o mal da idolatria. Como você rejeitou a palavra do Senhor, assim Ele te rejeitou como rei. Porque você primeiro rejeitou o propósito de Deus para a sua vida. Agora Ele te rejeitou como rei. E aí Saul, ele aparenta ter um quebrantamento.
ele aparenta se quebrantar e se humilhar perante o Senhor. Mas sabemos que não foi um arrependimento genuíno. E aí é onde nós entendemos que Mateus 7:21 está se ecoando por essa história. Através daquilo que Saul fez, em dizer: Senhor, Senhor, eu não fiz isso em teu nome. E ele diz: afasta-se de mim, pois eu não te conheço. João 14:21 diz: aquele que guarda os mandamentos do Senhor é aquele que o ama. E aquele que o ama será amado pelo seu Pai. Aquele que guarda os mandamentos de Jesus será amado pelo Pai de Jesus, e Jesus também o amará. 1 Coríntios 8:13 diz que aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. Ou seja, quando Deus fala: afasta-se de mim, pois eu não te conheço, 1 Coríntios 8:3 diz que aquele que ama a Deus é conhecido por Deus. Ou seja, Deus conhece os que o amam. E aqueles que fizeram todo esse chamado de Deus, mas não foram conhecidos porque não amavam a Deus. Afasta-se de mim, pois eu não os conheço, pois vocês não me amaram. E aí voltamos para João 14:21. E não me amaram porque não guardaram meus mandamentos. Não fizeram aquilo que eu pedi. Romanos 1, Paulo escreve que ele foi designado um apóstolo para chamar nós à fé, para o fim da gente viver em obediência, para o fim da gente se tornar pessoas reconciliadas e obedientes ao Senhor. E Samuel pergunta: será que Deus tem mais prazer em sacrifícios do que em obediência? Deus quer obediência de nós. O que Ele deseja é sim que sejamos filhos obedientes. E tem pessoas evangelizando que Deus nunca mandou evangelizar. Tem pessoas pregando quando Deus nunca chamou eles a pregar, mandou eles pregar. Tem pessoas abrindo igrejas quando Deus nunca pediu isso deles. E qual é o erro nisso? O erro nisso é que quando você faz algo que Deus não pediu de você, você não está fazendo para Deus, mas você está fazendo para os homens. E nós vemos isso na vida de Saul. Eu quero que você ouça aqui, vou ler rapidamente, algo que eu li num livro que se chama Carta para as Igrejas. E o autor, ele cria um cenário de imaginação, é uma história, uma analogia que me impactou muito quando eu ouvi. Ele diz assim: suponha que eu estivesse procurando suponha que eu estivesse preocupado com a saúde das pessoas. Então abri o Chan's Healthy Juice Shop, ou seja, o lugar de sucos saudáveis. Aluguei um prédio e pintei uma placa legal com um monte de vegetais felizes. Comecei a fazer drinks misturando couve-flor, cenoura, beterraba e espinafre. Meus clientes adoravam minhas bebidas e vinham diariamente. Só havia um problema: não há fanáticos por saúde suficientes para manter meu negócio funcionando. Minha solução: chantilly. Assim que complementei as minhas bebidas com ele, mais pessoas começaram a aparecer. Logo depois acrescentei calda de chocolate e as vendas cresceram ainda mais. Depois que eu coloquei os ursinhos de goma e os M&M's foram lançados, comecei a ganhar uma fortuna. Eu ainda me gabava de que minhas bebidas continuavam com alguns ingredientes saudáveis, mesmo sabendo que meus clientes estavam ficando mais gordos e letárgicos. Meu desejo de administrar um negócio lucrativo em algum momento superou meu objetivo original de saúde. Em algum momento do processo, eu deveria ter retirado a placa.
dizendo que esses sucos eram naturais e saudáveis. Se Deus não pediu, então por que você está fazendo? Você não faz aquilo para agradar a Deus. Quando você está orando para as pessoas te ouvir, quando você está pregando para as pessoas te ver, quando você está evangelizando para as pessoas te aplaudir. Pois o que agrada a Deus é obediência. Você está fazendo isso para a sua própria glória. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito que tem que se alinhar com o chamado? Nosso chamado é um lugar onde fazemos aquilo que fomos chamados a fazer. Mas nosso propósito é a razão por qual o fazemos. E 1 Coríntios 10, então diz assim: Portanto, quando vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. 1 Samuel 15, 24, Saul, ele se arrependa. Ele aparentemente, não sei como se fala isso, parece que ele está se arrependendo. Ele diz: eu pequei, respondeu Saul, desobedeci às ordens de Deus, o Senhor, e às instruções que você deu. Fiquei com medo do povo e fiz o que eles queriam. Ele não fez para a glória de Deus os sacrifícios que eram para Deus. Ele fez para agradar o povo. Ele fez porque ele tinha medo do que os homens iam dizer. Mas aí eu te trago a pergunta. Saul, o erro dele, ele cumpriu seu chamado, mas se perdeu no propósito. Qual é o nosso propósito? Em tudo que fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. Quando você prega, a sua mente não pode ser virada para o que os homens vão achar da sua pregação. Tem que ser virada para entregar a verdade de Deus, custe o que custar, e para a glória dele. O evangelismo não é para você ficar legal nos seus stories, ou você ficar legal nos seus reels. É para você trazer a glória de Deus para toda a terra. Quando você profetizar, não é para agradar as pessoas, é para entregar a mensagem de Deus. Como Natã, que entrou no aposento de Davi e profetizou para ele, pela boca do Senhor, que ele precisava se arrepender pelo seu pecado. Mas esses profetas não são amados. Esses profetas não são queridos. Então muitos daqueles que foram chamados a profetizar, eles se vendem e começam a colocar mentiras dentro da verdade, das escrituras, e misturam tudo, e ainda se chamam de profetas. O que Deus mais quer é a glória. Mas por que Ele quer ser glorificado? Se a gente não glorifica a Deus, se a gente não adora a Deus, Ele não para de ser Deus. Ele continua sendo o mesmo. Quem que é Deus para nós? Acima de tudo, quem que é Deus para nós? Ele é a vida, Ele é tudo. E Ele é a vida eterna. Deus é a vida eterna. Deus é a nossa fonte de vida eterna. Mas quando você para de glorificar e adorar a Deus, não é Ele que muda, não é Ele que é afetado, é você que é afetado. Porque quando você para de glorificar e adorar a Deus, você começa a morrer. De onde vem a morte? Do pecado. E o diabo nos mostrou que a raiz de todo pecado, a raiz da morte, é o orgulho. Ou seja, é quando você quer se glorificar acima de glorificar a Deus. Quando você dá glória a algo, é entender o seu valor. Olha onde eu estou chegando, jovem. Deus é uma fonte de vida eterna. Esse é o valor que Ele tem para nós. Ele é aquele que colocou vida nos nossos pulmões. E quando nós paramos de glorificar a Deus, começamos a colocar valor e glória em outras pessoas ou em nós mesmos. Quem para de glorificar a Deus, começa a se autoglorificar ou glorificar a outros. E para de enxergar o valor que Deus tem para eles. Ele é o autor e o sustentador de toda a vida. E quando você para de glorificar a Deus, você para de depender
dele. E Deus, Ele nos entrega para nossas próprias escolhas. Quando você para de glorificar a Deus, é como se você fosse e pegasse e retirasse a tua conexão à fonte de vida eterna. E você começa a buscar outros lugares onde se conectar. Não, eu dependo de mim. Não, eu dependo dos outros. Porque dar glória é enxergar o valor. E muitos acham mais valor neles do que em Deus. Muitos acham mais valor nos aplausos dos homens do que em Deus. Muitos acham mais valor no dinheiro que os homens têm para oferecer do que em Deus. E por isso no último dia Deus dirá para muitos: os homens te conhecem, mas eu não te conheço. O dinheiro te conhece, mas eu não te conheço. Aqueles e aquelas com quem você se entregou em adultério te conhecem, mas eu não te conheço. Mas o que Ele está pedindo hoje, o que Ele diz quando Ele diz em tudo que você faz, faça para a glória de Deus, não é algo egoísta. Na verdade tem tudo a ver com o amor que Ele tem para você. Ele diz: em tudo que você faz, não se desliga de mim, pois eu sou a única fonte de vida. E se você quer se desligar, eu te darei a tua escolha. Eu te dei livre-arbítrio. Mas Ele implora: não se desliga de mim. Ele implorou, sim, enviando seu Filho unigênito para morrer na cruz por nós, com um desejo tão grande que Ele tinha, para que nós pudéssemos nos ligar de novo a Ele. E hoje, jovem, Deus sim está te dando um chamado, mas o que Ele quer que você nunca esqueça é o propósito. Em tudo que você faz, se for aqui no Brasil ou nas nações, se for pregar, se for pastorear, se for evangelizar, se for profetizar, não faça para a tua glória, não faça para os aplausos dos homens, não faça para ser aceito pelos homens, faça unicamente por e para Ele. Nunca se desliga do propósito, da fonte de vida eterna. Amém? Então, eu quero convidar vocês nessa noite a examinar sua vida. Eu preguei essa palavra ao redor do Brasil porque foi uma palavra que primeiramente penetrou meu coração. Quando eu estava no meu quarto e eu vivi o verdadeiro arrependimento pela primeira vez na minha vida, verdadeiramente sendo avivado. Porque eu entendi que eu estava desligado da fonte. E quando você se desliga da fonte eterna e você começa a querer se ligar em si mesmo nas outras coisas, é como o seu celular. E quanto mais tempo ele fica sem a fonte, ele vai morrendo, ele vai se apagando. E avivamento é quando esse celular volta a ser ligado, começa a receber vida. Quando você se liga de novo ao Senhor e recebe da vida. Então feche seus olhos. Eu vou pedir que você examine seu coração e ore comigo. Pai, obrigado por essa palavra. Eu espero que esses jovens possam ter entendido que Tu tens o chamado, sim, a evangelizar, a profetizar, a pastorear, a liderar, a servir, mas não para ser visto pelos homens, não para receber alguma recompensa terrena, não, Pai, para ser exaltado aqui nessa terra, mas sim, Senhor, para cumprir o propósito que Tu tens dado para eles. Sim, para eles poderem Te glorificar e ver a Tua glória. Sim, para eles se entregarem como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Ti. Então hoje, Pai, nos colocamos diante de Ti e pedimos perdão por todas as vezes que temos pregado Tua palavra esperando ser elogiados pelos homens. Nos perdoa todas as vezes que fomos
evangelizar e pregar, esperando, Senhor, que as pessoas olhassem para nós e dissessem: uau, que homem, que mulher de Deus. Nos perdoa por todas as vezes que quisemos entregar uma palavra, que quisemos fazer algo, Senhor, com a esperança que as pessoas venham gostar de nós. Que nós possamos, Pai, corrigir e alinhar os nossos corações se tem se afastado dos teus propósitos. E que daqui para frente possamos viver completamente e unicamente para a tua glória. Que não sejamos como Satanás, que quis roubar a tua glória. Remova todo orgulho de nós, toda vaidade, e restaura tudo que foi perdido. Queremos nos ligar mais uma vez a ti e pelo resto da eternidade. Em teu santo nome que oramos. Amém e amém. Amém, jovens? Glória a Deus. Olha, se você está aqui pela primeira vez e você não sabe, nós somos um ministério online, mas que tem alcançado os corações de muitas pessoas que talvez não tenham onde ir para ser alimentados. Talvez estão traumatizados, talvez estão dentro de um sistema que eles mesmos veem, que tem homens como Saul liderando e não como Davi. Se é você, se você está buscando um lugar onde você vai ser alimentado, não bajulado, mas sim dado a palavra do Senhor que é nos dada, como diz em Tito capítulo 2, tanto para repreender como encorajar. Tem vezes que você vai receber uma correçãozinha, mas também um encorajamento. Se você deseja isso, quer ficar mais perto, olha, temos um cadastro aqui que vai aparecer um QR Code em nosso site, onde você pode fazer seu cadastro para que a gente possa ligar para você e falar para você sobre o Step 1. O Step 1 é onde toda quinta-feira eu estou me juntando com outros jovens como você, que está com esse desejo, onde estou ensinando eles sobre princípios fundamentais, alimentando eles. Estamos juntos todas as quinta-feiras no Google Meets, face a face, não estou vendo eles estão me vendo, estamos falando, trocando ideia lá, mas estão sendo alimentados e preparados. E aqueles que são fiéis, nós estamos dispostos a discipular, sim. Então, se é você, faça seu cadastro, venha fazer parte daqueles que estão se levantando para ir espalhar o verdadeiro evangelho pelas nações. E nunca se esqueçam, as nações estão nos esperando. Então, eu estou indo, mas a minha pergunta é: quem que vai comigo? Coloquei em hashtag eu irei e nos vemos na próxima. Falou!